Cuja cruz se erigiu, dela um dia surgiu, em sinal de vergonha e dor. Mas eu amo esta cruz sobre a qual meu Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. De morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. E Ele vem me buscar e com da glória terei. Sim, eu amo a mensagem da cruz. De morrer eu a vou proclamar. Uma boa noite para todos. É muito bom estar com vocês mais uma vez. Sábado eu tive o privilégio de chegar aqui, nesta igreja, rever amigos e a oportunidade de conhecer pessoas que não conhecia. Fizemos um desafio, o desafio da restauração do altar. Amanhã pela manhã, vocês vão ter uma visão melhor do altar. Amanhã pela manhã nós vamos falar um pouquinho mais sobre este altar. E quando falamos do altar, nós estamos falando do culto da família. Um Deus
e quer estar conosco. Um Deus que no jardim do Éden vinha de manhã cedo para ter um encontro com Adão e Eva, e também no final da tarde. Ele queria começar o dia com a família humana e terminar o dia com a família humana. Como é bom estar na companhia daqueles que a gente tanto ama. Essa semana minha filha, ela completou 18 anos. E a única data que eu tinha para poder estar com vocês coincidia com o aniversário da minha filha. Vocês não sabem o que eu passei. Eu passei pela angústia de Jacó. Porque a única data que eu tinha para estar com vocês esse ano seria essa semana. Mas eu queria estar com a minha filha no aniversário dela. Eu orei a Deus, conversei com a minha esposa, com a minha filha, sobre a possibilidade de elas virem e estarem aqui comigo. Mas como a minha esposa está fazendo faculdade, e minha filha também estuda, então isso representaria uma semana sem ir às aulas. Analisamos e vimos que essa não era a melhor opção. E como fazer? Então eu conversei com a minha filha, minha esposa, e disse: é a única data que eu tenho, mas eu estou querendo ficar aqui. Porque você vai completar 18 anos somente uma vez na sua vida. E eu poderei ir, em outro ano eu poderei ir a Niterói. Mas a minha filha olhou e a minha esposa disse: atenda a igreja. Nós vamos compensar isso, fique tranquilo, não se preocupe. Quando você chegar de viagem, nós vamos organizar para passarmos um dia diferente. E aí nós vamos festejar em família. E começamos a analisar essa possibilidade. Mas no meu coração estava o sentimento: eu preciso estar no aniversário da minha filha com ela. E orei a Deus, e Deus é tão maravilhoso. Esse Deus que gosta tanto de estar com aqueles que tanto ama. Esse Deus fica feliz quando nós estamos em família. E Deus possibilitou. Eu consegui um horário de voo na quarta-feira que deu para ir a Belo Horizonte. Acordamos cedo, fizemos visitas a algumas famílias. Fui a Belo Horizonte, almocei com a minha filha, tivemos um momento mágico, muito especial em família. Peguei o avião, voltei, e deu para cumprir a agenda aqui com a igreja, sem prejuízos para a igreja. E deu para passar momentos muito especiais. Nós fizemos uma surpresa, a minha filha não esperava que eu fosse na quarta-feira. Nós decidimos não falar para ela. Foram momentos de muita emoção, e ela depois disse para mim: papai, esse foi o aniversário mais especial da minha vida. Eu não imaginava que você estaria aqui. Como é bom estar ao lado, estar junto daquele que você ama. Eu estive apenas 1h20, só deu para passar 1h20 com a minha esposa, a minha filha e a minha esposa. Porque houve um atraso no avião por causa da chuva de quarta-feira, os aviões não estavam pousando, podendo pousar no aeroporto. Então eu cheguei, tive um encontro, 1h20 depois já tinha que voltar para o aeroporto, porque de onde moramos, lá em Belo Horizonte, para o aeroporto são quase 30 quilômetros. Então 1h20. 1h20. Mas eu não trocaria essa 1h20 por nada. 1h20, um momento muito especial, precioso. Então, como é bom estar ao lado de quem você ama, mesmo que seja por 1h20.
O culto da família é rápido, é objetivo. Nós ensinamos para vocês essa semana. Mas esse momento, no início do dia e no final do dia, é um momento mágico. É Deus que nos ama e quer estar conosco. Amém? Foi muito bom visitar vocês. Hoje, às 4h30 da madrugada, eu estava recebendo o Alex lá no hotel para sair e fazer a primeira visita. Eu não sei se o Eduardo está aqui. Eduardo, fique em pé aí, por gentileza. Olhem aquele homem lá. Aquele homem, ele tem sangue azul, ele é filho de cearense. Amém ou misericórdia? Só olhar para a cabeça dele, você já percebe. É brincadeira. Eu pude conhecer hoje Eduardo na casa dele às 5h da manhã. Eduardo vive sozinho. Ele tem uma história tremenda. Dá para escrever um livro. E quando estávamos terminando a visita, Eduardo mostrou ser muito desobediente e rebelde. Porque nós falamos, não preparem comida. E Eduardo preparou um bolo. Pastor, eu fiz um bolo. Ele olhou assim para mim, e com o olhar dele, ele estava fazendo a seguinte pergunta: amém ou misericórdia? Eu disse: Eduardo, a gente vai ter que fazer esse sacrifício e comer esse bolo. O Alex ficou muito triste, né? Chateado por ter que comer aquele bolo. Quando vocês se aproximarem do Eduardo, vocês que ainda não conhecem a história dele, vocês vão conhecer a história de um tição tirado do fogo. Nós passamos momentos muito agradáveis, nos emocionamos ali na casa dele. Depois eu tive o privilégio de visitar a família de alguém que eu conheci há 2 anos atrás, meu amigo Cláudio. Quando eu cheguei aqui essa semana, eu não vi o Cláudio. Eu vi a esposa e a filha. Por algumas questões pessoais ele não pôde estar. Ele já tinha se organizado para estar pelo menos um dia. E eu olhava para a esposa e a filha, ali as filhas, né? E via a família com cara de misericórdia. Hoje a família não está com cara de misericórdia, viu, Cláudio? A sua presença junto com essa família faz uma diferença muito grande. Eu queria que o Cláudio ficasse em pé, por gentileza. Esse homem, tem pessoas que a gente olha assim e parece que é amor à primeira vista, né? Tem pessoas que você olha e já gosta, já passa a ter um carinho. Tem outros que você olha e diz assim: Deus colocou esse pecador na minha vida para orar mais, né? Tem alguns que você olha assim e diz assim: para amar esse aí não vai ser muito fácil não, mano. Mas essa é a nossa missão, né? Muito obrigado, viu, Cláudio, por ter me recebido lá na sua casa, com a sua família, foi muito bom. E ele disse: pastor, eu já estava tentando aí me organizar para estar pelo menos um dia essa semana, e ele é homem de palavra, né? Está cumprindo a promessa. Muito obrigado. Bom, irmãos, hoje foram muitas visitas. Eu não vou apresentar todas, eu peço até perdão, porque se eu for apresentar todas, nós vamos sair daqui bem tarde. Hoje nós começamos 4h30 da madrugada e terminamos às 11h30. A gente deu um intervalozinho de 1 hora para resolver algumas questões pessoais, e 12h30 estava em outra visita para almoçar. Então nós terminamos mais de 2 horas, de 4h30 da madrugada, mas eu fui o mais abençoado. Muito obrigado a todos vocês que nos receberam. Muito obrigado. O celular hoje pediu misericórdia, carregou a bateria, nem deu para tirar. A gente tirou foto de uma ou 2 famílias. Então, muito obrigado. Vocês que me receberam, junto com o Alex, com o pastor. O pastor estava viajando, foi participar de uma reunião importante lá em Brasília da igreja, e graças a Deus pôde chegar a tempo. Obrigado por estar aqui, pastor. Sua presença aqui traz muita alegria para a gente. Nós começamos a semana juntos, visitando,
ele teve que fazer a viagem lá para Brasília, depois o Rogério me acompanhou, o Alex. Foi muito bom estar com vocês, muito obrigado. Bom, o que vai acontecer aqui nesta noite? Nós oramos muito por esse momento. Esse momento, um momento muito especial para todos nós. Ontem, quinta-feira, nós tivemos um jejum coletivo, onde nós combinamos que estaríamos orando a cada hora por esta noite, por esta cerimônia. Então esse momento para nós é muito significativo, porque ele foi construído com oração. Eu estou muito contente por você que está aqui nesta noite. Você respondeu um chamado de Deus. Nós oramos por você. Nós vamos fazer uma breve reflexão de introdução. E antes eu queria convidar você sentado como está para orarmos. Grande Deus, nós te agradecemos por esta semana. Eu te agradeço pelo privilégio que o Senhor me deu de poder conhecer estas famílias mais de perto. Infelizmente eu não pude visitar todas, mas aquelas que pude visitar trouxeram bênção para a minha vida. Ao conhecer a história, algumas histórias impressionantes, eu pude mais uma vez me dar conta de tua graça, de teu poder. Eu pude mais uma vez me dar conta de que como a família é importante e de que como o Senhor ama as famílias. Senhor, nós vamos meditar um pouco em coisas da tua palavra, temas da tua palavra. Que o Senhor nos ilumine nesta breve reflexão. É o nosso pedido em nome de Jesus, amém. É possível colocar o PowerPoint, por gentileza? Sábado eu estive fazendo um sermão introdutório pela manhã, quando nós estudamos Gênesis capítulo 2, capítulo 1, também uma introdução à teologia da família. Nós vimos que a família foi criada pela Trindade, para ser uma representação da Trindade nesta terra. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Ali fazia referência não à criação de Adão apenas, a criação da família humana, porque o versículo 27 diz, homem e mulher os criou, e o versículo 28 do capítulo 1 diz que Deus instituiu o sexo. Ali é uma descrição resumida da criação da família humana. A Trindade decide criar, façamos a nossa imagem, a nossa semelhança. O diabo, ele quis fazer parte da Trindade. A criatura jamais será igual ao Criador. Por não poder fazer parte da Trindade, se rebela. O diabo, ele odeia a Trindade. E quando ele olha para a sua família, para a minha família, ele lembra da Trindade. O diabo, ele odeia a família. Na review de Harold, de 16 de abril de 1901, lá diz: Satanás reuniu os anjos caídos a fim de inventar algum meio de fazer o máximo de mal possível à família humana. Ele tem tentado de muitas formas. O fato é que no contexto do grande conflito, a família, no plano destrutivo do diabo, ocupa prioridade número 1. Não é uma boa notícia, é uma terrível notícia. No plano destrutivo do diabo, a família ocupa prioridade número 1. Uma das mais terríveis notícias, porque esse inimigo é mau e poderoso. É um inimigo espiritual que não tem carne nem sangue.
Porém, eu quero dar uma boa notícia para você. A melhor de todas as notícias. No plano redentivo de Deus, a família ocupa a prioridade número 1, amém? Como é que eu sei disso? Você não precisa fazer uma faculdade de teologia para saber disso. Vamos abrir a Bíblia em João, no capítulo 2, Evangelho de João. Evangelho de São João, capítulo 2. Versículo 1, versículo 2. Aqui diz: ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. O capítulo 2 do Evangelho de São João, ele é muito importante para a construção da nossa teologia da família. Sobre este capítulo foram escritos muitos livros, e sobre este capítulo foram construídos muitos sermões. O capítulo 2, ele trata do primeiro milagre de Jesus Cristo, o início do ministério público de Jesus. Jesus começa seu ministério público aonde? Em uma cerimônia de casamento. Seu primeiro milagre é realizado em uma cerimônia de casamento. Você não precisa ser muito inteligente para chegar à conclusão. No plano redentivo de Deus, a família ocupa prioridade número 1, amém? Procure um doutor em química e peça para ele: doutor, me explica o processo químico de transformar água em vinho. Como é que se transforma água em vinho? Analisando quimicamente as moléculas e as substâncias, as partículas da água, do vinho. Explique. O doutor em física ou em química, ele vai dizer o seguinte: essa explicação eu não posso te dar, porque cientificamente é impossível, analisando os componentes químicos dentro de uma reação química, dentro dos processos químicos, é impossível transformar água em vinho. Mas Jesus Cristo transformou água em vinho para mostrar que este Jesus, que coloca a família como prioridade número 1 no plano redentivo de Deus, ele é nada mais, nada menos do que Deus Todo-Poderoso. É o poder dele que está disponível para a minha e a sua família. Não temos o que temer, amém? Esse Jesus poderoso, ele entende que nós seres humanos precisamos de líderes. A igreja cristã, ela foi construída, o estabelecimento dela, através de líderes. Jesus escolheu quantos? 12. E como eram estes homens? Talvez os mais imperfeitos, os piores seres humanos, pessoas que eu, na minha visão, não escolheria para serem a base do que deveria revolucionar o mundo, a base da sua igreja. 12 homens, analisa o perfil de cada um deles, analisa o perfil e você vai ver, eram imperfeitos, homens limitados, cheios de defeitos e problemas, mas Jesus escolheu, Jesus esteve com eles, eles estiveram com Jesus, e Jesus revestiu estes homens de autoridade. Eles foram os líderes, e através deles, a igreja cristã foi estabelecida. E no contexto da família, Jesus estabelece liderança. Toda família deve ter um líder, deve ter um líder espiritual. E liderança espiritual, ela é construída na amizade com Deus, na intimidade com Deus. E no plano original de Deus,
quem deveria ser o líder de uma família? O pai representa o legislador divino em sua família. É o colaborador de Deus. Ele é o quê? Colaborador de quem? Promovendo os graciosos desígnios de Deus e estabelecendo em seus filhos elevados princípios, os quais capacitariam-nos a formar caráter puro e virtuoso, porque tem ocupado previamente a alma com aquilo que capacitará seus filhos a render obediência não somente a seus pais terrestres, mas também ao Pai celestial. Quem é o líder no plano original de Deus? Quem deveria ser o grande líder espiritual de uma casa? Todos os membros da família se centralizam aonde? Ele é o quê? Ilustrando em sua própria varonilidade as severas virtudes, energia, integridade, honestidade, paciência, coragem, diligência e prestatividade. O pai é, em certo sentido, o sacerdote da família, apresentando ante o altar de Deus o sacrifício da manhã e da tarde. De manhã e de tarde, o pai, como sacerdote da família, deve confessar a Deus os pecados cometidos por si e pelos seus filhos durante o dia, tantos pecados que Deus tem conhecimento como aqueles pecados que ele tem conhecimento, como aqueles que são secretos que só Deus conhece. Essa regra de ação zelosamente mantida pelo pai quando presente, ou pela mãe quando o pai está ausente, resultará em bênção sobre a família. Então, no projeto de Deus, o homem é o sacerdote. Ele tem que tomar a liderança espiritual. E sobre este homem, que deve ser o líder, Deus promete poder, uma unção especial, uma autoridade especial. Este homem, que deveria ser o líder espiritual da sua casa, da sua família, ele não é perfeito, jamais será. Ele é muito parecido com aqueles 12 discípulos que Jesus escolheu. Jesus não busca homens perfeitos para poder estabelecer seus propósitos ou construir seus sonhos. São seres humanos debilitados, limitados, imperfeitos, para que a graça dele se evidencie, para que o nome dele seja glorificado, amém? Mas quando o homem, ele não ocupa esta posição, quem deveria ocupar? Quando se assentar o juízo e se abrirem os livros, quando for pronunciado o bem-estar do grande juiz e sobre a fronte do vencedor for colocada a coroa de glória imortal, muitos erguerão suas coroas à vista do universo reunido e apontando para sua mãe dirão: ela fez de mim tudo o que sou mediante a graça de Deus. Sua instrução, suas orações foram abençoadas para a minha eterna salvação. Um momento glorioso, a descrição de um momento glorioso, os justos no céu. As portas da Nova Jerusalém são abertas, os justos recebem coroas, e a minha escritora predileta, aí ela escreve, nessa meditação de título Maranata, página 306, a minha escritora predileta diz que vai haver um momento mágico. Muitas pessoas levantarão suas coroas, ali dentro da Nova Jerusalém. Eles vão prestar homenagem a quem? A quem? Eles vão dizer: foi você, minha mãe, que tornou possível eu estar aqui. Você foi a sacerdotisa. Foram as suas orações, um momento de homenagem, de gratidão às mães, às mulheres de Deus, às sacerdotisas que se colocam nas mãos de Deus para cumprir um grande legado que primariamente deveria ser dos homens. Existem muitas casas que a mulher, ela tem que assumir a liderança espiritual. Às vezes porque o marido ainda não entendeu o chamado de Deus para ele.
Às vezes porque a mulher, ela foi a primeira a entender o Evangelho, a receber o Evangelho na sua vida. E nós vimos histórias essa semana de algumas mulheres valorosas, que elas foram as primeiras a entender o Evangelho, a aceitar Jesus Cristo, e elas se tornaram as grandes intercessoras, orando pelos maridos, orando pelos filhos. Vimos testemunhos aqui essa semana, e Deus honrou essas mulheres. Os maridos hoje as acompanham, e hoje eles são os sacerdotes e os líderes espirituais de suas casas. Então, às vezes eu encontrei essa semana essa situação, em algumas famílias que visitei, a mulher é a líder espiritual, porque o marido, bom homem, boa pessoa, amado de Deus, mas a luz ainda não chegou, não assimilou, não entendeu o chamado de Deus para ele. Então ela é a líder espiritual. Nós temos casas que o homem, ele não está, ele abandonou a família, e aí a mulher, ela é a líder espiritual. E temos casas que ele já faleceu, então a viúva, ela será a sacerdotisa, e Deus dará autoridade e poder espiritual a estas mulheres, amém? Nós temos outro caso, como no caso de Lázaro, Marta e Maria, que é uma história da Bíblia que eu gosto muito. Lá, nessa história, havia apenas irmãos, não havia pai nem mãe, eles eram órfãos de pais. Então, nesta casa que não havia pai nem mãe, a liderança espiritual, ela fica sobre o primogênito, o filho mais velho. Você vai encontrar na Bíblia algumas declarações interessantes da autoridade que Deus dá ao primogênito, e os privilégios que Deus dá ao primogênito. O fato é que Deus espera que em cada família haja um líder espiritual, e sobre este líder Deus promete poder, capacitação. Este líder nas mãos de Deus cumprirá a missão mais importante desta terra: levar a família para o céu, amém? Nós vamos ter uma Santa Ceia diferente nesta noite. Nós preparamos ali alguns kits, dando possibilidade para que muitas das nossas famílias pudessem realizar a Santa Ceia em casa. Ali naqueles kits tem um programinha, e aí está o programa que eu vou explicar para vocês agora, rapidamente. Esse programa, ele vai estar na mão do líder espiritual da casa. Vocês sabem, vocês conhecem o líder espiritual da casa de vocês. Vocês vão receber este programinha, ele está ali. E o programa diz assim: primeiro, tudo começa com o quê? Você vai sair daqui a alguns minutos com a sua família. Coloque ali um louvor no carro, mantenha ali no carro esse ambiente, esse clima de adoração. Ao chegar em casa, eu acredito, imagino que já foi preparado ali um ambiente, como nós orientamos ao longo da semana, para vocês realizarem a Santa Ceia. Então, primeiro, oração. O segundo passo, leitura de conselhos inspirados. Depois da oração, vocês vão ler os conselhos inspirados que estão aqui. Eu coloquei aqui 3 pensamentos que são muito especiais para mim. Então vocês vão ler esses pensamentos e vão conversar um pouquinho sobre eles, tá bom? Já já vocês vão conhecer esses pensamentos. Depois, gaste alguns rápidos minutos para comentá-los. Realize as atividades abaixo. Depois de ler os pensamentos inspirados, o líder espiritual desta família vai ler o seguinte: praticando o amor. Gaste alguns minutos para dizer um ao outro o quanto são importantes e especiais e porque são tão amados. Então vocês vão gastar uns minutinhos para dizer. Eu vou dizer então para minha filha porque ela é tão especial para mim. Eu vou dizer para minha esposa por que ela é tão especial para mim.
A minha esposa vai poder dizer por que eu sou especial para ela. A minha filha vai poder dizer por que eu sou especial para ela. Para os pais, declaro que você mais admira, primeiro no seu cônjuge, e em seguida nos seus filhos. Diga para sua esposa o que você mais admira nela. Diga para os seus filhos o que você mais admira neles. Para os filhos, o que você mais admira em seus pais. Para os pais, antes de participar da cerimônia, existe algo que vocês sentem que deve pedir perdão a seu cônjuge e filhos? Para os filhos, existe algo que vocês sentem que nós, teus pais, devemos pedir perdão? Para os filhos, existe algo que vocês pensam que devem pedir perdão a seus pais? Pais, existe algo que vocês sentem que seus filhos devem pedir perdão? Nós oramos muito por esse momento. Eu tenho um amigo, pastor, que ele decidiu um dia fazer uma santa ceia, esta santa ceia com a família dele. O filho já tinha 20 anos. E quando chegou nesse momento aqui, existe alguma coisa, filho, que você acha que eu tenho que te pedir perdão? A voz do filho engasgou. O filho chorou e disse: pai, existe. Quando eu tinha 9 anos de idade, eu cheguei no quarto, o senhor estava se arrumando com a minha bolinha para brincar, para chamar o senhor para brincar comigo. Estava de tarde, o senhor disse assim: filho, eu não posso, eu tenho que fazer uma visita, mas é uma visita rápida, eu volto logo, e aí nós vamos brincar. E aí, pai, eu fiquei ali esperando, e eu esperei meia hora, 1 hora, eu esperei 2 horas, 3 horas, e eu ia, olhava, e o carro não vinha, e eu perguntava à mãe: e o pai está chegando? Pai, o senhor não veio. Eu jantei, mamãe me colocou para dormir, e o senhor não veio. O filho tinha 9 anos de idade e levava essa mágoa no coração, e o pai não sabia. E ele disse: pai, aquilo ficou no meu coração até hoje. O senhor não cumpriu a sua palavra. O senhor me decepcionou, e aquela noite foi a pior noite da minha vida. E o pai havia esquecido. Ele pediu perdão, houve restauração ali, um momento mágico. Ele contou essa história e ele disse: Jeú, ali foi um momento mágico. O meu filho tinha uma feridinha no coração, e eu causei. E naquela santa ceia houve cura. Amém? Bom, depois que conversarem um pouquinho, oração para o lava-pés, depois lava-pés. Eu lembro que quando eu participei dessa santa ceia com a minha família, eu senti que eu tinha que lavar os pés da minha esposa e da minha filha. Eu lavei os pés delas. Eu admiti algumas falhas, pedi perdão, e elas me deram a possibilidade de lavar os pés. Foi um momento mágico. Oração de gratidão pelo pão e o vinho, participar do pão e vinho, cantar um hino sobre a volta de Cristo, oração final e beijinho de boa noite. E aqui termina. Bom, eu queria ler rapidamente com vocês esses pensamentos aqui. É o que está no programinha. O amor deve ser expresso em palavras e quê? Muitos há que consideram a expressão de amor como uma fraqueza e mantêm uma reserva que repele aos outros. Este espírito detém a corrente de simpatia, sendo reprimidos os generosos impulsos sociais. Eles mirram e o coração torna-se desolado e frio. Devemos precaver-nos contra este erro. O amor não pode existir por muito tempo sem o quê? Se exprimir.
Não permitais que o coração do que se acha ligado convosco pereça a míngua de bondade e simpatia. Dê cada um amor, em vez de cultive aquilo que tem em si de mais nobre. Esteja pronto a reconhecer as boas qualidades do outro. Esteja pronto a quê? As boas qualidades do outro. É um admirável estímulo e satisfação saber que alguém é estimado. A simpatia e o respeito animam na luta em busca da perfeição, e o próprio amor cresce à medida que estimula os propósitos mais nobres. Isso está escrito no livro lá Adventista. Lá no Nordeste, um homem de 70 anos ficou viúvo. Ele ligou chorando para o pastor: pastor, minha esposa morreu, eu preciso de você aqui. O pastor chegou ali para o funeral e aquele homem chorava. O pastor se aproximou, ele abraça o pastor e começa a falar as virtudes. Essa mulher era tremenda, uma grande mãe, uma grande companheira, e começa a falar, uma dona de casa. Eu amava tanto a minha esposa, pastor, que um dia eu quase disse isso para ela. A cultura, ela tem um impacto muito grande sobre a nossa forma de agir. No Nordeste eu encontrei muitas pessoas que tinham dificuldade de dizer para o outro: eu te amo. Quando eu era criança, eu nunca vi meu pai dizer para minha mãe: eu te amo. Sabe por quê? Porque ele nunca viu o pai dele dizer para a mãe dele: eu te amo. Meu pai nasceu no interior do Ceará, Maranguape. Família muito humilde. Então, meu pai tinha dificuldade de dizer: eu te amo. O meu pai tinha dificuldade de pedir perdão. O meu pai tinha dificuldade de elogiar a minha mãe pelas coisas boas que ela fazia. Se a comida estava gostosa, o meu pai não dizia nada. Mas se saía, o arroz saía pregado, misericórdia. Isso não gerou um ambiente saudável. Eu contei para vocês que quando eu conheci a igreja adventista na adolescência, meu pai e minha mãe estavam à beira de um divórcio. A minha mãe não se sentia amada. E sabe o que mudou o meu pai? Um dos momentos mais impressionantes da minha vida foi quando eu vi meu pai pedindo perdão à minha mãe. Foi quando eu vi meu pai dizendo para minha mãe: eu te amo. Você foi o grande presente de Deus para a minha vida. E sabe quando eu vi meu pai fazer isso? Foi quando ele teve um encontro verdadeiro com Jesus. Jesus é a fonte de amor. Quando Jesus entra, tudo muda. Nós precisamos expressar nosso amor. Nós estamos muito prontos a reclamar e a criticar. Nós precisamos declarar nosso amor. A minha esposa sabe que eu a amo, ela sabe, mas quando eu digo para ela no ouvidinho dela: eu te amo, ela dá um sorriso que vai de orelha a orelha, os olhos brilham. Eu percebo que essas palavras são mágicas. O dia fica melhor. De manhãzinha cedo: eu te amo. Palavras mágicas. Precisamos expressar nosso amor. A Santa Ceia e a cerimônia do amor. Através da Santa Ceia nós descobrimos que o amor é tangível e é palpável. O amor tem cheiro, o amor tem cor. Nós vamos participar do pão e do vinho. Esse pão e vinho representa um Cristo real. O amor ou o Evangelho é uma pessoa. Cristo é real. O amor é real, porque o amor é Cristo, é palpável, é visível, tem cor, tem sabor. Quando você tocar neste pão, lembre: o amor é Jesus Cristo. Ele se entregou por mim. Sua entrega não foi um ato imaginário, ilusório, real, como este pão é real,
como o suco de uva é real, Jesus é real, sua entrega foi real, seu amor é real. E o amor tem que ser palpável, tem que ser tangível, ele tem que ser expresso diariamente. Neste momento, eu quero chamar aqui o líder espiritual das famílias que nós temos aqui nesta noite. Os líderes espirituais. Eu quero que você se levante, por gentileza. Você que é o líder espiritual da sua casa. Você que tem sido o intercessor ou a intercessora. Você que tem intercedido, orado, lutado pela salvação da sua família. Como eu disse, plano A seria o homem, mas às vezes não é possível, porque talvez ele não compreendeu ainda totalmente esse assunto. Às vezes porque ele já não está mais presente. Aí tem que ser a mulher. Eu vejo muitas mulheres aqui esta noite. Eu vejo homens mais jovens e homens mais maduros. Eu quero orar por vocês. Eu gostaria de pedir para vocês se ajoelharem. Os que puderem, nós vamos orar agora. Os demais podem ficar sentados. Os demais podem ficar sentados. Nós vamos orar pelos líderes. Grande Deus, o Senhor decidiu trabalhar com a tua igreja, trabalhar nas famílias, utilizando líderes. O Senhor determinou que o homem deveria ser o sacerdote, o líder espiritual da casa. Senhor, eu tenho aprendido ao longo dos anos de meu ministério, que quando o homem não ocupa a liderança espiritual de sua casa, infelizmente, geralmente a família paga um preço muito caro. Eu te peço em nome de Jesus, que isso não aconteça com as famílias da nossa igreja. Que o Senhor possa levantar os homens, os pais, os esposos, com autoridade espiritual. Talvez nesta noite nós tenhamos pais, esposos, que precisam ter autoridade espiritual resgatada. Talvez nesta noite existem pais aqui que se sentem tão indignos, tão limitados, tão impotentes, indignos de serem os sacerdotes e os líderes espirituais de suas famílias. É possível que tenhamos aqui pais que relembram suas falhas, seus pecados, suas fraquezas, e são tomados por um sentimento de indignidade. Primeiro eu oro por eles, por estes pais que sentem no coração sua pequenez e indignidade. O Senhor os escolheu, o Senhor os colocou nesta casa como líderes espirituais. Sobre eles derrama o teu sangue, cobre-os com o sangue poderoso de Jesus, que purifica de todo o pecado. Que o Senhor os perdoe, que o Senhor derrame sobre eles o Espírito Santo, restaura a autoridade espiritual destes homens, os apaixona por ti. Eu quero estender esse clamor para os outros homens, aqueles que entenderam sua posição na família e têm ocupado essa posição com fidelidade. Nós temos homens aqui que de fato têm sido os verdadeiros sacerdotes e líderes espirituais. Senhor, continua ungindo estes homens com poder, continua dando a eles autoridade espiritual, sabedoria, que o Senhor os encha do amor do céu, do amor de Deus, para que conduzam suas famílias ao céu ou continuem conduzindo
cheios do amor que vem do Espírito de Deus. Eu quero orar pelas mulheres que estão aqui nesta noite, essas guerreiras. Algumas os seus maridos ainda não assimilaram o chamado que o Senhor tem para eles. Elas já entenderam e elas se levantaram para se colocar na brecha. Elas se levantaram como intercessoras. Outras, os maridos já não estão. Alguns estão na terra dos amalequitas, na terra do inimigo, estão distantes. Outras, seus maridos já descansaram, são viúvas. Senhor, essas mulheres valorosas, em nome de Jesus, eu peço uma unção especial sobre elas. Em nome de Jesus, como ministro do Evangelho, declaro autoridade espiritual sobre elas. Levanta a autoestima, levanta o ânimo e alegria que vem do Senhor, coloca no coração delas, dá elas sabedoria, tira o desânimo e coloca ânimo para que continuem firmes, porque o esforço delas não é em vão. São esses os líderes espirituais de suas casas, estão aí de joelhos. Eu intercedo por eles em nome de Jesus. Nesta noite os reverte de poder, que se levantem em suas casas para ministrar esta santa ceia, em nome do Deus de Israel, do Deus Todo-Poderoso. Que cheios do amor de Deus, nesta noite ali em suas casas, ministrem essa santa ceia, como líderes espirituais, que abençoarão as suas famílias. Que o céu possa baixar a terra, que em cada casa nesta noite possa haver um Pentecostes, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Amém. Nós preparamos duas opções para a Santa Ceia nesta noite. A primeira opção nós já apresentamos para vocês. Famílias estiveram dando seus nomes e foram separados os kits, estão aqui de acordo com as famílias que estiveram dando seus nomes. Então nós vamos entregar em seguida estes kits, ok? Nós vamos entregar e nós vamos fazer isso de maneira muito reverente. Então, o líder espiritual de cada família, que deu o nome, virá receber o seu kit e depois, com a sua família, já poderá sair de maneira muito reverente para a sua casa. Ok? Então, o líder espiritual que está aqui, que deu o nome, vai vir, pega o kit e já pode ir para a sua casa, com a sua família. Aqueles que vão participar aqui deverão permanecer, porque depois que as famílias se retirarem do templo, nós vamos ministrar então a Santa Ceia para aqueles que optaram participar conosco aqui. É possível que nós tenhamos alguma família que não deu o nome e que queira fazer na sua casa. Nós preparamos alguns kits extras. Primeiro nós vamos atender os que entregaram o nome, e depois, havendo alguma família, poderá se aproximar da Eunice e dizer: eu não dei o meu nome, mas eu quero este kit para poder fazer na minha casa. O ideal é que seja feito hoje à noite, é o ideal. Agora, se nós temos alguma família que está muito cansada, mas muito cansada, e entende: pastor, hoje não vai ser o melhor momento, você volta para casa, combina um horário amanhã cedo com a sua família, e o culto da família amanhã de manhã será então a Santa Ceia, mas tem que ser cedo, porque vocês vão precisar de pelo menos 1 hora para poder realizar esta cerimônia. Está claro? Porém, antes de entregar os kits, eu quero chamar o pastor Rafael. Ele é o pastor dessa igreja. Ele não esteve presente fisicamente, mas ele esteve presente com as orações. Nós sentimos o efeito das suas orações.
ele vai consagrar o pão que está aqui e o suco de uva. Ele vai consagrar como pastor e como ministro. E esse momento é um momento especial e importante. Então você pode ficar sentado mesmo, mas nós queremos que você participe dessa oração sentado. Nós vamos nos ajoelhar e ele vai apresentar o pão e o vinho e vai consagrá-los a Deus. Querido Deus, mais uma vez nos inclinamos diante da Tua presença, reconhecendo que não somos dignos, reconhecendo a Tua grandiosidade, a Tua graça e a Tua misericórdia para conosco. E nós pedimos neste momento, Senhor, que atenda ao nosso pedido, abençoando este pão que é símbolo do corpo de Cristo que foi entregue por nós. Abençoando este suco que é símbolo do sangue vertido na cruz pelos nossos pecados. E quando estas famílias tomarem deste pão, tomarem deste suco e juntos participarem, que recebam Jesus nas suas casas, que Jesus faça parte dessa família, que Jesus entre em cada atitude, assim como este pão e este suco vai entrar no corpo de cada um dos membros dessa família, que Jesus faça parte das atitudes, dos pensamentos e das intenções de cada um dos membros desse lar. Que eles possam viver Jesus, ser Jesus uns para com os outros, amando, perdoando, assim como Jesus faria. Esse é o nosso pedido, Senhor, que humildemente fazemos, confiados na graça, confiados no sacrifício de nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Nesse momento nós pedimos a equipe que vai nos ajudar. Ok? Nós queremos que a família que vai fazer na sua casa, depois que você fizer, tire uma foto e mande aqui para o WhatsApp da Eunice, o WhatsApp da igreja, né? Eu creio que se puder mandar para o WhatsApp da Eunice vai ser muito bom. Amanhã nós vamos mostrar algumas fotos aqui do que vai acontecer esta noite. Nós vamos fazer a entrega da seguinte maneira: as pessoas desse lado, primeiro aqui do meu lado direito, lado esquerdo de vocês, os líderes espirituais que deram o nome, podem ficar em pé, por gentileza. Ok? Tudo bem. Então, nós gostaríamos que vocês podem vir aqui por esse corredor, por gentileza aqui, venham aqui por esse lado. Podem vir já podem se aproximar. E aí nós estaremos entregando. Eu gostaria de convidar a equipe de louvor que vai estar, nós vamos estar cantando nesse momento. Vamos estar louvando a Deus enquanto a equipe aqui vai fazer a entrega dos kits. E nós vamos estar, claro, eles vão estar recebendo o kit, já vão estar saindo as famílias, de forma reverente. Vamos sair, né? Estarão recebendo os kits. Vamos estar saindo, louvando a Deus. Com irmãos nos
Vocês entenderam o programa que essas famílias vai estar realizando em casa? Vocês conseguem imaginar o que pode acontecer esta noite lá nestas casas? Vocês imaginam que neste momento está sendo travada uma guerra? Conseguem entender? Que existe um inimigo que não está contente com o que vai acontecer em algumas casas nesta noite? Então, que tal nós orarmos pelas famílias que estão saindo agora, pegando um trânsito difícil? Vamos fazer uma oração por eles? Para que o Espírito Santo possa fazer uma obra extraordinária. Eu não combinei nada com ninguém, mas amanhã eu vou abrir alguns minutos para que eles possam dar testemunho, para que eles contem o que aconteceu esta noite. Nós vamos orar para que amanhã de manhã nós escutemos aqui testemunhos grandiosos para a glória do nome do Senhor. O que é que vocês acham? Então, sentado como você está, eu vou dar um minuto. Você conhece alguma família que saiu? Talvez você conheça alguma família que está passando algum momento difícil, alguma família que talvez a esposa é uma serva de Deus e o marido não, alguma família que às vezes o casal está, mas os filhos estão fora da igreja. Ontem à noite uma irmã chegou para mim e disse: pastor, meus filhos todos estão fora da igreja, eles moram comigo, eu estou querendo fazer com eles. O que é que o senhor acha? Eu disse: a senhora não pode, a senhora deve. Vamos orar por isso? A senhora vai preparar, a senhora não vai dizer que eles vão vir para uma Santa Ceia, a senhora vai dizer: eu quero ter uma reunião, um encontro em família, eu preciso ter um encontro com vocês, e marque o horário, um momento em família. Eu disse para ela: a senhora não vai falar de igreja, não vai falar de religião, vai falar do amor, e nós vamos orar por isso. E eu vi essa senhora sair aqui, eu estava olhando para ela com um kitzinho na mão. Eu não sei o que vai acontecer ali naquela casa esta noite, mas Deus é poderoso. Vou dar um minuto para você orar por essa família que você conhece especificamente. Ore, e eu vou orar em seguida, sentado como você está. Senhor Deus, nós estamos aqui em família. A família de Deus está aqui. Nós somos os teus filhos e te agradecemos por esse privilégio, o maior de todos os privilégios, sermos chamados filhos de Deus. Nesse momento nós estamos orando pelos nossos irmãos que estão se dirigindo para as suas casas. Nós pedimos que o Senhor abra o caminho, que não haja nenhum incidente no trânsito, que eles cheguem em paz em suas casas, que dentro do carro o teu Espírito já possa gerar a atmosfera do céu, seja no carro, seja no ônibus, sejam aqueles que estão indo para casa caminhando, que teu Espírito esteja com eles, que o teu anjo mais poderoso já esteja lá na casa deles, esperando, gerando um ambiente do céu. Nós oramos para que o céu possa baixar a terra naquelas casas, para que o sobrenatural de Deus aconteça nesta noite, que haja perdão,
que haja restauração, que a salvação possa entrar em cada casa, que eles possam vir amanhã aqui para dizer: nós vimos a glória de Deus. Prossegue conosco, que teu Espírito também esteja aqui, abençoando a cerimônia que vamos fazer. É o que te pedimos em nome de Jesus, amém. Nós vamos ouvir uma mensagem musical agora, para deleite nosso, preparação espiritual para o momento que se seguirá, quando nós vamos servir a vocês os emblemas.
1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Versículo 24. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. Este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Aqui sobre a mesa está o pão. Esse pão é especial. É um pão que não tem fermento. O fermento na Bíblia, ele é representação do pecado. Jesus não pecou. Jesus entregou o corpo dele em sacrifício para perdão dos nossos pecados. Ao receber este pão, você deve lembrar que este pão, ele é real, ele é tangível, ele é palpável. O sacrifício de Cristo também foi real. Não é imaginário, não é uma história inventada. Ele veio de verdade a esta terra, se tornou um de nós. Ele deu a vida dele para que tenhamos vida. Eu e o pastor, nós vamos ajoelhar aqui agora. Vocês podem ficar sentados. Nós vamos orar agora pelo pão. Nós vamos consagrar este pão. Grande Deus, nós te agradecemos porque o Evangelho chegou à nossa vida. Para nós, Jesus não morreu em vão, e é isso que estamos dizendo para o céu nesta noite. Nós aceitamos o teu sacrifício, nós aceitamos a tua vida, porque queremos que esta vida seja a nossa vida. Obrigado por este pão, uma representação simples de uma entrega que foi real, de um corpo que foi sacrificado de maneira real. Senhor, sobre este pão que está nesta mesa, coloca a tua bênção, uma unção especial do teu Espírito, que este pão, ao entrar em nosso corpo, possa representar o teu Espírito, mais uma vez, penetrando em nosso ser, renovando a nossa relação contigo, nossa intimidade contigo, e renovando a tua graça em nós. Obrigado por este momento, pela certeza de que o Senhor ouve a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Nós pedimos que aqueles que vão participar do pão fiquem em pé, por gentileza. Os diáconos, eles estarão entregando. À medida que você receber, nós pedimos que você sente e espere. E depois que todos tiverem recebidos, nós vamos dar a indicação para participarmos juntos. Porventura alguém ficou sem receber? Se todos então recebemos, podemos então participar. Amém. A palavra de Deus, ainda em 1 Coríntios capítulo 11, agora no verso 25, diz assim: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Nós vamos nos ajoelhar mais uma vez, pedindo a bênção de Deus sobre este suco. Você pode ficar assentado mesmo
tua bênção sobre o pão. Nós oramos pedindo a bênção sobre este suco que simboliza o sangue de Jesus. O sangue que corre em nossas veias é o que nos dá a vida. Quando alguém se acidenta, precisa de sangue para que possa continuar com vida. Para que a gente possa ter a vida eterna, a gente precisa do sangue de Jesus em nosso coração. Por isso nós pedimos ao Senhor que ao tomar esse suco, Jesus possa habitar em nossa vida, nos perdoando os pecados e nos dando uma nova chance. Nós oramos pedindo essas bênçãos em nome de Jesus. Você pode receber a sua bandeja e esperar que todos recebam, para que a gente possa participar juntos. Assim que você receber, você pode se assentar e a gente vai falar aqui na frente enquanto nós podemos participar juntos. Alguém não recebeu? Ok. Então, em oração, nós vamos participar todos juntos. Amém, Senhor. Jesus Cristo participou da Santa Ceia apenas uma vez em toda a sua vida. Foi na quinta-feira, na noite da traição. A Bíblia diz que ele participou da Santa Ceia. Ao terminar, eles cantaram um hino. Em seguida, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Ali no Monte das Oliveiras, ele travou a maior batalha. Ali ele suou gotas de sangue. Porém, ele saiu da Santa Ceia para travar a maior batalha. Para nesta batalha sair como vencedor. Ao falar de Santa Ceia, nós estamos falando de vitória, a vitória do amor. O amor venceu. O pecado foi vencido na cruz. Como Jesus fez, nós vamos fazer agora. Nós vamos cantar um hino. Em seguida nós vamos voltar para a nossa casa, para a rotina, para a luta, para as guerras que a gente tem lá fora. Nós vamos para o Monte das Oliveiras, mas nós vamos na certeza de que com Jesus somos mais que vencedores. Nós vamos cantar o hino 152. Este hino é um hino de vitória, porque Santa Ceia trata de vitória, do Cristo que venceu e que está voltando para nos levar, para estarmos com Ele eternamente. Fique em pé e vamos cantar com alegria. Ouvirão a sua
sua vinda, mas se mostram cada vez vencendo em Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Existe alguém aqui que você quer muito ver no céu? Se aproxime dessa pessoa e diga para ela: eu quero muito ver você no céu. O céu não vai ser a mesma coisa sem você. Dê um abraço nele. Retirada seu furor patenteou. Entronizado as nações há de julgar, todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar, e os sereiros triunfantes em fulgor hão de cantar, vencedor tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Amém. Eu quero que você coloque a mão no ombro do irmão que está do seu lado, do amigo, da amiga. Muito bonito a gente ver esse cenário aqui. São pessoas diferentes. Somos bem diferentes uns dos outros, mas pertencemos a uma só família, família de Deus. Esse é o alvo do amor de Deus nessa terra. O que interessa a Deus nesta terra é esta família. Esta família que Deus ama com amor mais forte do que a morte. Como filhos de Deus, nós somos irmãos. Às vezes nós fazemos distinção entre pessoas, médico, juiz, e às vezes por títulos nós temos tratamentos diferenciados. Jesus não nos vê como médicos, juízes, advogados. Sabe como é que Ele nos vê? Ele nos vê como filhos. E como filhos somos todos iguais. Não existe um mais importante e um menos importante. O amor que Ele tem por mim, pelo pastor Rafael, é o amor que Ele tem por você. É o mesmo amor. Porque nós somos filhos, filhos de Deus. Nunca duvide do amor dele por você. Somos irmãos e membros da mesma família. Senhor, nós estamos terminando essa Santa Ceia. Muito obrigado, porque estamos em família, porque estamos abraçados com os nossos irmãos, porque o Senhor é o nosso Pai e enche o nosso coração do teu amor. Como é bom amar e ser amado. Como é bom fazer parte de família, da família de Deus. Nos leva em paz para casa, Senhor. Nos dá uma boa noite e nos traz amanhã cedo para virmos aqui adorar o teu nome. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Dá um abraço no teu irmão. Deseja ele uma boa noite, um feliz sábado. Que Deus te abençoe. Uma boa noite. Amanhã às 9 estamos aqui.